Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte dessa série Fundamentos de Semicondutores para Dispositivos Eletrônicos. Hoje eu vou falar acerca dos semicondutores intrínsecos. O que são semicondutores intrínsecos e qual a importância deles no projeto ou na construção de dispositivos eletrônicos? Quais suas características e propriedades? Isso nós vamos tentar responder ao longo dessa videoaula. Na aula passada nós vimos que um diodo, que é uma junção entre um semicondutor do tipo P com um semicondutor do tipo N, é o bloco básico de todos os dispositivos eletrônicos. No entanto, alguém talvez se pergunte por que utilizar semicondutores e não condutores ou isolantes. É porque as características elétricas de condutibilidade de um semicondutor são intermediárias à de um condutor e isolante. O condutor, por exemplo, ele conduz muito facilmente elétrons, porque a resistividade elétrica é muito baixa, 10 a menos 6 aproximadamente para o cobre, 10 a menos 6 ohm vezes centímetro. Já o isolante, ele tem cerca de 10 elevado a 12 ohms vezes centímetros para a mica, por exemplo. Que esse condutor, essa resistividade é para o cobre. Então, a ordem de grandeza que separa a resistividade elétrica de um condutor e um isolante é cerca de 18 casas decimais. Um semicondutor ele está numa condição intermediária de resistividade. Por exemplo, um silício de 50 vezes 10 a terceira ohm vezes centímetro. Dessa forma, o semicondutor ele pode ser, por meio de processos de fabricação sofisticados, adicionando impurezas, que é um processo de dopagem que a gente vai ver mais adiante, com calma, na próxima videoaula, pode-se modificar as características elétricas, de forma controlada, podemos, assim, manipular a condutibilidade desse material. Relembrando alguns conceitos básicos, de estrutura atômica, um átomo ele possui um núcleo e órbitas de elétrons. No núcleo temos prótons, que possuem uma carga positiva, o nêutron não possui carga, e os elétrons possuem uma carga negativa. Esses elétrons eles estão orbitando em volta do núcleo em camadas, e cada camada dessa possui um número máximo de elétrons. No entanto, para nossos interesses na eletrônica, a camada de importância é a última. É a camada chamada camada de valência ou órbita de valência. Um elétron, para que ele possa mudar de uma camada para outra, ele precisa absorver energia, porque cada camada tem um nível de energia específico que o elétron precisa ter. Quanto mais externa é a camada, maior o nível de energia daquele elétron. Portanto, o elétron que tem maior nível de energia está na camada de valência. E para se retirar esse elétron da camada de valência, para ele se tornar livre, de forma a produzir uma corrente elétrica, ele precisa receber energia do mundo externo. Pode ser em forma de calor, pode ser em forma de emissão de luz, ou mesmo se ele estiver submetido a um campo elétrico. Essa camada de valência é importante porque é nela que ocorrem as ligações atômicas entre átomos de mesma espécie ou de elementos diferentes. Ocorrem as reações químicas, enfim. O átomo ele tem uma característica muito importante chamada neutralidade. Um átomo, no seu estado natural, ele é neutro eletricamente, porque ele possui igual número de prótons e elétrons. Então, ele não tem carga líquida positiva, sobrando ou faltando. Quando acontece isso, que um átomo ele recebe elétrons ou cede elétrons, ele se torna um íon. Se ele tem excesso de elétrons, por alguma razão ele recebe elétrons na última camada, ele se torna um íon negativo. Ele fica com excesso de carga negativa. Se ele cede elétrons, por alguma razão, ele fica com excesso de carga positiva, excesso de prótons. Outro ponto importante é a estabilidade do átomo. O átomo ele é estável quando ele possui 8 elétrons na camada de valência. Como é que sabemos disso? Primeiro, complexas equações matemáticas indicam isso, que 8 elétrons torna o átomo estável. Outro ponto é que, por observação experimental, os gases nobres, por exemplo, observou-se que eles possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que ele só possui uma camada eletrônica, por isso ele só possui 2 elétrons. Então, ele é estável porque uma camada, a primeira camada, só pode possuir mesmo 2 elétrons. E os outros gases nobres possuem 8 elétrons e não se misturam com ninguém, eles não se ligam, não participam de nenhuma ligação com outros átomos. Todos os outros átomos, com exceção dos gases nobres, eles buscam estabilidade por fazerem ligações, a fim de terem 8 elétrons na camada de valência. Existem algumas exceções, mas fogem à regra, Em regra geral, é isso aqui, 8 elétrons. Observando a estrutura atômica do átomo, percebemos que ele possui 4 elétrons
na última camada, na camada de valência. Isolando a camada de valência da parte central, interna, aqui, das camadas internas e o núcleo, percebemos que o átomo de silício ele possui uma carga líquida na sua parte central de +4, que é neutralizada pelos 4 elétrons da camada de valência. No entanto, como o silício ele é tetravalente, ele só possui 4 elétrons na camada de valência, ele não é estável, e por isso ele vai buscar essa estabilidade pelo compartilhamento de elétrons. Então o átomo de silício ele compartilha os seus elétrons com outros 4 átomos vizinhos. Dessa forma, pelo compartilhamento de elétrons, chamado ligação covalente, esse átomo central aqui, de silício, ele ficou com 8 elétrons na camada de valência e se tornou estável. E assim, outros átomos de silício se unem aos bilhões, formando um cristal de silício. Esse cristal de silício, visto que esses átomos são estáveis com 8 elétrons na camada de valência, é muito difícil arrancar um elétron desse aqui da estrutura cristalina para ele fluir como uma corrente elétrica. Aqui, esse cristal de silício ele tem uma estrutura cristalina em forma de tetaedro, que é uma configuração bem interessante e estável. No entanto, apesar da dificuldade de se retirar um elétron daqui dessa estrutura, né, de cristal de silício, isso pode acontecer através de excitação térmica ou por outros fatores naturais, como uma emissão de luz ou mesmo algum campo elétrico. O semicondutor intrínseco. O que é o semicondutor intrínseco? O semicondutor intrínseco é o cristal, né, no caso de silício aqui, que contém um alto grau de pureza, ou seja, ele contém pouquíssimas impurezas, ou seja, outros átomos que não sejam silício. Isso é feito via processo de fabricação sofisticado. O grau de pureza obtido hoje em dia, né, com as técnicas de fabricação atuais, é na ordem de 1 a cada 10 bilhões, ou seja, uma impureza para cada 10 bilhões de átomos de silício. É um alto grau de pureza. Talvez alguém pergunte para que um grau de pureza tão alto? É porque o semicondutor, quando você adiciona uma impureza em determinado átomo, você modifica completamente as características elétricas desse material. Por exemplo, um material semicondutor, que é um condutor relativamente pobre, ele pode se tornar um bom condutor de eletricidade se você adicionar uma impureza por milhão. Portanto, a primeira etapa ao se construir um semicondutor do tipo P ou tipo N é obter um semicondutor intrínseco que contenha praticamente apenas átomos de silício. Conforme mencionado, né, uma excitação térmica ela retira um elétron da estrutura cristalina, esse elétron se torna livre, mas deixa uma lacuna para trás, tornando esse átomo instável, porque ele só fica com 7 agora elétrons. Esse vazio aqui, ou essa lacuna, se comporta como se fosse uma carga positiva, porque ele atrai elétrons vizinhos de um átomo vizinho ou um outro elétron livre que esteja aparecendo por aqui. Então, através de fatores naturais, como a excitação térmica, é gerado um par elétron-lacuna. Acontece também o processo inverso, recombinação elétron-lacuna, que é quando o elétron livre ele encontra uma lacuna e a preenche. Nesse caso, há o desaparecimento do par elétron-lacuna. O elétron livre desaparece e a lacuna também. Resumindo, em semicondutores intrínsecos, os elétrons e lacunas eles sempre aparecem e desaparecem aos pares. O número de elétrons livres é igual ao número de lacunas. Aqui nós temos uma representação de uma pastilha de silício de um semicondutor intrínseco, de um cristal intrínseco. Temos igual número de elétrons, igual número de lacunas, portanto esse não é material nem do tipo N nem do tipo P e não serve ainda, né, ele não está preparado ainda para se tornar parte de um dispositivo eletrônico. O semicondutor intrínseco ele possui, então, muitos elétrons livres e muitas lacunas, no entanto, não por manipulação humana, né? Manipulação controlada, mas por fatores naturais. Esses elétrons livres e lacunas são chamados portadores intrínsecos. A temperatura ambiente, por exemplo, existem cerca de 1,5 vezes 10 elevado a 10 portadores livres por centímetro cúbico de material de silício intrínseco. Portanto, resumindo aqui nessa videoaula, um semicondutor intrínseco é formado por um cristal de silício cheio de átomos apenas de silício, com pouquíssimas impurezas ou outros átomos de impureza nesse material. Contém portadores intrínsecos, ou seja, elétrons livres e lacunas em igual número, e ainda não está preparado para fazer parte de um dispositivo eletrônico, né? Então nós vamos ver na próxima aula que é feita uma preparação nesse semicondutor intrínseco de forma que ele fique com excesso de cargas ou positivas ou negativas. Eu agradeço a atenção de todos, gente, por hoje é só.
Na próxima aula, nós vamos ver como, de fato, é construído o semicondutor do tipo P e do tipo N.